Fala pessoal, Henrico Trota aqui, Head de Distribuição RI Research da Atível Capital. Hoje eu estou aqui para falar sobre a nova carta do gestor do nosso time imobiliário com o título SimCity e os ativos imobiliários, fonte de descorrelação no portfólio de investimentos. A carta faz um paralelo muito interessante entre o jogo SimCity e a construção de carteiras de investimento. Assim como no jogo SimCity, que é um clássico jogo de planejamento urbano, onde o sucesso depende de equilibrar zonas residenciais, zonas comerciais e também industriais para garantir resiliência diante, logicamente, de desastres, crises. Nós acreditamos que um portfólio de investimentos bem estruturado tem que seguir a mesma lógica, ao buscar diversificação e também descorrelação. Na nossa visão, diversificação, descorrelação e visão sistêmica são os pilares para navegar diferentes ciclos econômicos e também choques inesperados. Nessa edição, mostramos como os ativos imobiliários, os FIIs, os CRIs e também os REITs podem desempenhar um papel estratégico nesse equilíbrio da carteira do investidor, trazendo, logicamente, estabilidade e oportunidade de retorno ao longo de diferentes ciclos econômicos. E para falar sobre a carta desse mês, nós temos aqui o André Saruê, integrante do nosso time de gestão da Vertical Imobiliária. André Saruê fazendo a inauguração, a estreia dele aqui no vídeo da Carta do Gestor. Saruê, tudo bem com você? Bem-vindo aí ao Carta do Gestor, ao vídeo que a gente grava aqui recorrentemente, tudo bem? Tudo bem, bom, muito obrigado aqui pelo convite, obrigado Henrico, bom dia aí telespectador. Primeiro, acho que o SimCity é um jogo, enfim, quem não conhece, acho que o Henrico colocou muito bem. O que a gente tentou trazer nessa Carta do Gestor é uma brincadeira, né? Talvez uma analogia de como construir, como que você faz essas cidades eficientes no jogo, trazer isso aqui para carteira eficiente. Então acho que é uma analogia que quem jogou conhece, quem não jogou talvez a recomendação para jogar em algum momento, mas acho que é legal então, assim, dar uma lida na carta depois para entender como que é essa relação. Acho que a ideia aqui é a gente bater um papo aqui, enfim, desde como que a gente entende essa relação e como que os ativos imobiliários compreendem, né? Eles entram nessa classificação dos ativos, acompanhar a carteira mais eficiente para o investidor. Acho que é bem interessante, né? A gente já fez, na última Carta do Gestor, a gente fez até uma referência com o Banco Imobiliário, né? Agora a gente traz o jogo SimCity. Eu jogava muito, acredito que você também. Eu não sei se hoje em dia o pessoal joga, né? Acho que pode ser também uma referência de idade. Mas é um jogo muito interessante porque, logicamente, antes de necessariamente você construir a cidade, tem toda uma parte de planejamento urbano, né, de como que a cidade vai ser construída, incluindo dado que a cidade ela passa por diversos cenários. Aí pode ser ciclo econômico, pode ser mudança de clima. No jogo a gente via que tinha desastre natural que acontecia, né, e de fato você tinha que planejar a cidade para que a cidade fosse resiliente e conseguisse passar por diferentes cenários, né? E de fato tinha que ter uma diversificação dentro da cidade, entre zona comercial, industrial, residencial, para a cidade conseguir de fato prosperar. Então, para quem jogou, entende um pouco desse planejamento aqui, antes de fato construir a cidade. Acho que antes da gente falar um pouquinho dos ativos imobiliários em si, né? Para a gente trazer um pouco esse tema da descorrelação, da diversificação na carteira de investimentos, eu queria que você falasse um pouco como que diferentes classes de ativo se comportam a diferentes ciclos econômicos, né? Então, a gente começar um pouquinho mais para o macro, antes de entrar no micro. Na carta do gestor, a carta ficou muito bonita, tá muito legal. Vocês colocaram um pouco como que o CDI, o Ibovespa, o dólar, o IMAB e até o IFIX, né, que é o índice que reflete aí os fundos imobiliários da indústria, eles variam dependendo do ciclo econômico. Então, eu queria começar o bate-papo por aqui, para essa parte mais macro, e aí depois a gente entra um pouco nos ativos imobiliários em si. Perfeito. Acho que, como você bem colocou, acho que a referência inicial da cidade é legal, né? Ou seja, a gente fala, uma cidade bem planejada é aquela que tem a zona industrial, você consegue diversificar as zonas para, eventualmente, um terremoto no jogo, ou um furacão no jogo, ele não abalar a cidade inteira. Qual o paralelo que a gente faz? O que seria esse plano de fundo aqui que a gente está olhando dentro? O que é o terremoto no cenário econômico? O terremoto, enfim, ou o furacão seriam ciclos econômicos, né? Ou seja, o ciclo de, eventualmente, alta de juros, baixa de juros, alta de inflação, queda de inflação. E acho que não só isso, tá? Acho que
esse daqui é talvez o resultado, de fato, do que seria o ciclo econômico natural de uma economia. Então, assim que a gente começa a carta, né? Ou seja, durante uma economia a gente tem 4 ciclos muito bem definidos. Se a gente, deixando um pouco os choques exógenos de lado, a gente já comentou sobre eles, mas basicamente, numa economia em expansão, a gente tem o primeiro ciclo de expansão, né? Ou seja, a fase 1 do ciclo econômico, quando a atividade econômica começa a melhorar, as pessoas estão mais confiantes, o consumo cresce, o pessoal começa a ter mais emprego. E assim, em termos práticos, o que significa isso? É quando o João abre a padaria, o José fala, opa, essa padaria funciona, vou abrir outra. E aí começa a crescer. Então ele tem mais emprego, o nível de atividade começa a crescer, e com isso, claro, a inflação também começa a crescer, junto com o nível de emprego, e junto a atividade, os juros também começam a acompanhar aqui, dado essa inflação crescente. Esse é o fase 1 do ciclo, né? O topo disso seria já a fase 2, quando atinge o pico, que seria quando já está saturado, ou seja, a gente tem a economia já saturada, todas as padarias, todo mundo que já abriu a padaria ou a loja ou a fábrica, já não tem, o lucro marginal já é mais baixo, a inflação já está lá no topo, o emprego também já atingiu, o nível de emprego já está no topo, e aí o que a gente vê também, se a gente olhar os indexadores macroeconômicos, a gente vê a inflação já atingindo também o pico da meta, eventualmente passando a meta, e juros já também preocupante, então juros já dada a inflação mais alta, juros subindo para fazer frente a essa inflação. E aí a gente parte para o ciclo 3, que é basicamente com juros altos, a atividade começa a ficar um pouco mais restrita, ou seja, fica caro fazer algo novo, fica caro com financiamento, fica caro pegar empréstimo para montar alguma coisa, para comprar alguma coisa. Aí começa o declínio da atividade econômica. Então, ou seja, a gente começa a ver desemprego, declínio do emprego, a inflação começa a reduzir, algumas falências, e aí, por fim, a fase 4, que aí é a recessão. Ou seja, todo mundo já conhece muito bem o que é recessão, mas, enfim, lá que seria o low, né, a parte mais baixa aqui da atividade econômica, quando, de fato, ou seja, a inflação já caiu, os juros já refletiu tudo, os juros altos acabou refletindo já na atividade forte, e aí a fase final dessa recessão seria a fase de expansão, ou seja, quando tá todo mundo já, os negócios fecham, quebram, quando os juros começam a cair, enfim, já fez efeito, essa inflação já caiu, aí a gente começa a ver de novo o mercado reagindo e voltando à fase 1 da expansão. E acho que isso é legal para a gente entender, assim, acho que saindo um pouco daqueles indexadores, juros altos, inflação alta, tudo, acho que isso é legal para entender o cenário que a gente está. Assim como lá no jogo, no SimCity, a gente tem lá a terra, a montanha, os furacões, aqui a gente está neste cenário. E, obviamente, tem os choques exógenos. Covid-19 é um caso muito prático aqui que acabou influenciando aqui no meio do ciclo em 2020. 2008, por exemplo, o crash global, também outro caso bem prático. E aí, como que as carteiras se comportam nesses ciclos? Acho que é legal, com os ativos. Os ativos, eles têm comportamentos diferenciados. Então, no ciclo de expansão, a gente vê ativos mais arriscados, ou seja, por exemplo, o Ibovespa se comportando muito bem. A pessoa está arriscando, está crescendo, ela está investindo mais em ações, ela quer, está apostando mais na economia. Por outro lado, nesse cenário de expansão, a gente vê ativos já indexados, talvez, a juros um pouquinho menor, um pouquinho mais, assim, se comportando bem, mas não tanto quanto ações. Já do outro lado, um cenário de decrescente, né, ou seja, de contração, a gente já vê os ativos commodities se comportando melhor, ativos talvez indexados em moedas estrangeiras se comportando melhor, a Selic lá também se comportando melhor, ou seja, é um cenário, os ativos eles têm comportamentos diferentes ao longo desses ciclos. E aí, claro, enfim, acho que indo para os ativos, na carta a gente coloca lá uma performance de diferentes ciclos, acho que depois é legal a gente comentar a respeito, mas se a gente olhar, enfim, acho que o comportamento é bem claro, né? Em cenários de expansão, o Ibovespa subindo, ativos indexados à inflação subindo, em cenários de contração, commodities segurando, ouro segurando, por exemplo, uma commodity, ou ativos indexados a juros também segurando. E se a gente olhar o IFIX, acho que é legal, assim, o IFIX, a gente olhou basicamente puramente IFIX,
e o FIX ele se comporta de uma maneira mais estável dentro desses cenários, ou seja, na expansão ele sobe bem, mas na contração ele não cai tanto. E isso acho que tem um caráter também da classe, ou seja, quando a gente está olhando a classe imobiliária, a gente não olha puramente ativos, não olha puramente o ativo na Faria Lima, o prédio na Faria Lima, a gente está olhando fundos de shopping, fundos de recebíveis, fundos de logística, fundos de escritórios. Então, acho que é legal entender essa subclasse, que também acho que é legal, depois a gente comenta, mas elas têm comportamentos diferenciados ao longo desses ciclos. Legal, Saruê. Acho que dando sequência, aí entrando um pouco mais no micro, aí falando um pouco mais dos ativos imobiliários, né? Eu acho que assim, na carta fica muito claro aqui o ponto de diversificação, né? E quanto que essa diversificação é importante, logicamente, ao longo desses ciclos e pensando até mais longo prazo na composição de retorno do investidor. E aí, logicamente, acho que quando a gente fala de diversificação, de teoria moderna de portfólio, de fronteira eficiente, a gente fala do Markowitz, né? Que a gente até chega a citar durante a carta para falar dessa construção aqui de carteiras eficientes. Então, queria que você comentasse agora um pouco mais sobre os ativos imobiliários, como que eles se encaixam aqui nessa teoria moderna do portfólio, do Markowitz, e como de fato esses ativos imobiliários eles podem trazer essa maior diversificação e, logicamente, descorrelação para a carteira do investidor ao longo do tempo, né? A gente mostrou um pouquinho do IFIX, né, versus os outros índices aí ao longo do ciclo de contração, expansão, mas queria que você comentasse um pouco mais os ativos imobiliários em si, dentro da teoria moderna de portfólio. Não, com certeza, claro. Acho que, enfim, você citou bem, né, o Markowitz acho que é a base da descorrelação dos ativos. A gente fala, enfim, acho que a carta ela traz bastante disso. Mas basicamente é o famoso bordão, não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Ou seja, esse eu diria que é o lema inicial de Markowitz. E aí, como os ativos imobiliários se comportam nisso, né? Ou seja, se a gente olhar a composição de todas as classes, os ativos, enfim, ouro com Ibovespa, ações, eles têm uma correlação baixa. Mas se a gente olhar os ativos, o IFIX, por exemplo, uma correlação muito baixa, uma relação risco-retorno muito boa. E acho que, além disso, se a gente quebrar essa relação, se a gente abrir mais essa classe de FIX, dentre as classes que já citadas anteriormente, por exemplo, os fundos de tijolo, que são os fundos que investem no ativo real, né? Ou seja, no shopping propriamente dito, ou investem no ativo logístico, ou no escritório, versus, enfim, outra quebra, que é os fundos de recebíveis, ou mesmo os REITs, que são os equivalentes dos fundos imobiliários lá fora, a gente consegue ver também uma descorrelação entre essas classes. Então, acho que é até intuitivo, né? Ou seja, se a gente olhar um cenário de expansão, o que a gente vê? Mais locação. Então, a gente vê mais gente alocando, ou seja, escritórios, mais gente comprando, então a gente vê galpões logísticos crescendo, desenvolvimentos logísticos crescendo, mais gente, enfim, os escritórios aumentando seus espaços. Por outro lado, ou seja, no momento de contração, a gente vê isso em declínio, mas os fundos de recebíveis indexados à inflação, indexados a juros, segurando com rendimentos mais altos. Então, isso mostra bem que o Markowitz trouxe, essa descorrelação, ou seja, quando um vai mal, o outro vai bem. Isso é claro, acho que entre as classes, mas fica mais claro ainda quando a gente vê os ativos imobiliários. E o que é legal é que dentro dos ativos imobiliários você consegue navegar facilmente isso, né? Ou seja, você consegue de forma mais intuitiva e você consegue, obviamente precisa, acho que um pouco do nosso papel aqui, entender se de fato aquele barato é barato ou se aquele se faz sentido ou não. Mas o que é interessante é você ter não só a descorrelação entre as classes, mas a descorrelação entre os ativos imobiliários. Então, assim, se você souber explorar isso, trouxer esses ativos para sua carteira, os ativos imobiliários para sua carteira, e souber explorar essa descorrelação entre essas classes deles, a gente traz uma carteira mais eficiente ainda. Então, acho que esse é um desafio aqui que eu acho que é interessante. Assim, se você pegar, faz bastante sentido, né? Ou seja, ele em cenário de inflação alta, inflação baixa, os ativos imobiliários, por exemplo, em cenário de inflação alta, eles repassam a inflação dos aluguéis, ou nos indexadores dos fundos de recebíveis, nos CRIs. No cenário de inflação baixa, por exemplo, a gente já tem atividade econômica melhor, então os fundos de tijolo performando melhor. Então, acho que essa relação entre ambos aqui, ela ajuda na composição da carteira eficiente. É muito legal esse ponto, né? Porque o IFIX hoje é uma mistura de tijolo e papel, né? Que são os fundos de recebíveis.
Se não me engano, acho que os fundos de recebíveis são mais ou menos 38%, 40% hoje do IFIX. Então é legal porque além, logicamente, do ativo imobiliário, ele trazer descorrelação versus outras classes de ativo, né? Quando a gente olha renda fixa, crédito, ações, ele também tem a descorrelação entre si, né? Entre os próprios ativos imobiliários, principalmente quando você compara o tijolo com o papel, e aí eles se comportam diferentemente ao longo desses ciclos econômicos também, né? Então tem a diversificação também entre o próprio portfólio imobiliário. Eu, até indo para o próximo ponto, né, olhei mercado imobiliário por muito tempo, né, olhava a empresa listada na Bolsa, que uma parte da carreira foi dedicada a isso, olhava também muito fundo imobiliário no Brasil, mas também olhava mercado imobiliário fora do Brasil, México e principalmente Estados Unidos, que é um dos mercados mais desenvolvidos no mundo, né. Eu acho que a alocação do pessoa física, do investidor geral em fundo imobiliário cresceu muito ao longo dos últimos 15 anos, acho que até, inclusive, do investidor institucional, mas quando a gente compara os investimentos hoje dentro do segmento imobiliário com esses mercados mais maduros, como é os Estados Unidos, seja o investidor geral ou até o investidor institucional, né? Vocês mostram um pouquinho isso na carta, né? A alocação dos maiores investidores institucionais dentro do segmento imobiliário, a gente ainda vê que a alocação no Brasil é muito baixa. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, os motivos também, por que a gente tem uma penetração tão mais baixa comparada com os Estados Unidos e onde que está a oportunidade aqui dentro desse sentido, né? Não, claro, com certeza. Acho que você mencionou muito bem. Se a gente olhar, enfim, acho que os números a gente traz na carta, mas se a gente comparar a penetração a indústria de fundos imobiliários nos Estados Unidos versus a indústria de fundos imobiliários no Brasil, hoje representa basicamente nos Estados Unidos 5% do PIB, se a gente comparar ativos listados, né? Ou seja, os REITs listados, valor de mercado versus PIB. No Brasil, se a gente fizer a mesma comparação com os ativos listados, a gente está falando de 1%. Então, ou seja, grosso modo, a gente está falando que daria para multiplicar por 5 a indústria aqui. Se a gente olhar até para a composição das carteiras, os principais investidores institucionais ou pessoas físicas, institucional, acho que se a gente olhar os endowment funds, né, que são os fundos patrimonialistas das faculdades, os fundos de pensão lá fora, eles têm uma média de 10%, né? Tem fundos, enfim, com um pouco mais, 15% de ativos imobiliários, fundos com um pouquinho menos, mas na média esses 10%. E se a gente olhar aqui no Brasil, os principais fundos de pensão, a gente está falando de uma média de 4%, sendo que desses 4% a gente não é uma gestão profissional, a gente está falando de, eventualmente, algum imóvel legado, ou seja, boa parte ainda com ativos imobiliários sem uma gestão, de fato, profissional da carteira. E se a gente olhar até para a pessoa física, ainda o Brasil é o país da renda fixa, né? Ou seja, a gente trouxe alguns números de CPFs, por exemplo, investindo em renda fixa, falando de quase 3 trilhões de reais investido em renda fixa versus o mercado de fundo imobiliário de 170 bi. Mas acho que assim, é um ponto que você mencionou bem, é um mercado que vem crescendo, então vem ganhando complexidade. Se a gente olhar hoje a indústria de fundos imobiliários, ela está negociando, tem por volta de 170 bi de valor de mercado listado, com o IFIX, representativo já com mais de 100 fundos, e um mercado que negocia mais ou menos 300 milhões dia. Então é um mercado que vem ganhando também notoriedade, até uma visão, assim, a gente inclusive tem fundos de fora, tem ETFs que compram aqui ativos listados no Brasil, fundos listados. Então acho que é um mercado que vem ganhando notoriedade, tem a sua complexidade e deveria cada vez mais fazer parte dessa composição da carteira do investidor institucional, ou seja, do investidor pessoa física para compor esse portfólio eficiente. Isso a gente já vê lá fora, acho que lá fora já está claro que deveria compor e já faz parte dessa composição, aqui ainda nem tanto. Então acho que trazer isso, se a gente deveria trazer essa composição para dentro das carteiras, só ganha eficiência, né? Ou seja, saber navegar esses ciclos. E aí, claro, enfim, acho que, como eu mencionei, é um pouco do nosso papel aqui dessa gestão ativa. Saber quando que o barato está lá na Faria Lima ou quando que é caro lá na Faria Lima. Talvez, enfim, acho que até depois a gente mencionar, a gente está num momento até curioso agora, interessante para a alocação. Mas acho que trazer esses ativos imobiliários para a carteira é algo que lá fora já existe, aqui pouco. Então acho que só tende a ganhar, né? Assim, só trazer isso aqui a gente ganha em descorrelação dos ativos, carteiras mais eficientes em termos de relação risco-retorno, enfim, no ponto que a gente já mencionou, se algum ativo vai mal, outro vai bem, acho que um pouco ajudaria aqui na composição do investidor pessoa física.
Legal, Saruê. E aí, para fechar, acho que vocês colocaram um backtest bem interessante da carteira, né? Como que seria essa carteira imobiliária ao longo dos ciclos, né? Esse backtest ele é bem interessante para ver como que seria a composição desse portfólio eficiente imobiliário também ao longo do tempo, dado esses diferentes ciclos. Eu queria que você resumisse aqui, para fechar um pouco o nosso bate-papo hoje, os principais benefícios, de fato, do investidor ter ativo imobiliário dentro da carteira, né? Pode ser, logicamente, uma exposição via um fundo aberto, via um ativo direto, né? Os fundos são listados, são líquidos em bolsa. Então, queria que você trouxesse um pouquinho e resumisse aqui, de fato, qual que é o benefício, os benefícios aqui para o investidor trazer esses ativos imobiliários buscando diversificação, descorrelação, né? Resumisse um pouco o nosso bate-papo de hoje. Não, claro, perfeito. Acho que na carta a gente traz esse backtest. Ele é um pouco do resumo do que a gente fala, ou seja, a teoria é bonita, mas a gente falou, vamos ver na prática se isso funciona. Acho que lá fora, enfim, como eu sei, lá fora já existe, mas a nossa ideia era testar aqui o cenário local. E o que a gente fez na carta, de maneira, enfim, acho que depois vale a leitura, mas de maneira simplista, a gente partiu de uma alocação inicial, né, usando lá a teoria moderna do portfólio, para ver a composição inicial e, a partir dessa composição inicial, ajustou a carteira para mais risco ou menos risco, dependendo do ciclo econômico. E aí, como resultado, enfim, trazendo esse portfólio imobiliário para dentro da carteira. O que a gente viu como resultado é que ela performa melhor, ou seja, até a gente pensando numa gestão até mais ativa, mas nem tanto no detalhe, a gente vê que ela performa melhor nos últimos 15 anos, comparando os últimos 15 anos, performa melhor que o DI. A gente viu lá mais ou menos um retorno de 130 do DI, 128 se não me engano, com uma vol até aceitável. A gente colocou lá a fronteira eficiente de Markowitz, que enfim, a gente menciona, que seria a composição de todas as carteiras para a gente chegar na carteira inicial. Mas acho que o ponto central a gente está falando de uma carteira com risco-retorno relativamente baixo, com a composição com uma gestão ativa que poderia trazer uma relação de retorno melhor. Então acho que assim, o ponto central da nossa conversa acho que os ativos principais, como ações, renda fixa, enfim, acho que o commodities, tudo, são ativos que já fazem parte da composição da carteira de fundos de pensão, de pessoas físicas. E acho que trazer um ativo adicional, uma classe de ativo adicional com praticamente um mundo, né? Ou seja, se a gente traz a classe de ativos imobiliários, que também tem subclasses de ativos imobiliários, ou seja, como a gente mencionou, fundos de shopping, lajes, fundos de recebíveis, CRIs, REITs lá fora, você melhora mais ainda a sua eficiência da carteira. Então, acho que o mercado aqui ainda está um pouco, diria, no início, né? Acho que se a gente olhar até os fundos de pensão, que estão sendo quase 84% é renda fixa, eu diria vai quase mais uns 6, 7% em renda variável, ou seja, o grosso realmente está investido em ativos, poucos ativos e sem trazer classes de ativos, assim, poucos ativos óbvios. E acho que a nossa ideia é trazer, acho que o ideal, né, seria trazer mais ativos correlacionados para essa carteira com uma possibilidade de mais correlação na carteira. E aí, enfim, acho que trazendo isso, a gente de fato viu que reduzindo esse backtest, a performance é boa. Acho que esse é um pouco do resumo aqui da nossa carta, trazer uma nova classe com outro mundo aqui de descorrelação para a carteira, que, enfim, acho que olhando todos os cenários, ele deveria ajudar mais ainda nessa descorrelação. Não, legal, Saruê. Acho que a gente falou muito, de fato, a indústria é muito concentrada ainda em renda fixa, em crédito privado, né? Inclusive quando a gente olha os fundos de previdência, né? Acho que a ideia da carta aqui era trazer um pouco como que esses ativos imobiliários podem compor o retorno e trazer descorrelação, diversificação para o investidor que pensa, logicamente, longo prazo. E acho que vale isso muito também para a previdência, né? Hoje, quando a gente pega os ativos sob gestão, o AUM aqui, que fica dentro da categoria previdência, você vai pegar aqui 83%, 84% está dentro da categoria de renda fixa. E, logicamente, a gente fala um pouquinho lá no final da carta do gestor, tem todos os detalhes no anexo da carta. A gente está com um fundo imobiliário hoje de previdência, que é, de fato, o fundo com o objetivo de trazer essa descorrelação, diversificação para o investidor que pensa a longo prazo, o investidor que está hoje na previdência. Tá? O fundo ele chama Bradesco Ativo Imobiliário PGBL-VGBL.
É um fundo que a gente acabou de lançar, ele é inclusive bem inovador dentro da indústria, né? Você tem poucos fundos, ou quase nenhum fundo assim. Quase nenhum. E acho que conversa muito com a temática que a gente trouxe aqui. O investidor já tem uma concentração grande hoje em renda fixa, em crédito privado. A gente acha que é interessante ter uma composição também com exposição, inclusive dentro da Previdência, a esses ativos imobiliários, porque eles podem, de fato, trazer essa descorrelação versus a renda fixa, o crédito privado, e dentro do imobiliário tem ativos aqui que logicamente compõem essa carteira que também tem descorrelação entre si, e a gente logicamente vê como sendo benéfico, pensando aqui essa carteira do investidor a longo prazo. Sarui, cara, muito obrigado pelo bate-papo. Queria fechar aqui lembrando, né, a gente tem o site da Tivio Capital, tivio.com, você entra lá, tem uma seçãozinha com o blog da Tivio Capital. Lá você tem acesso a essa carta do gestor e todos os outros conteúdos que a gente produz e vem produzindo, logicamente, recentemente, tá? Então, eu queria fechar agradecendo o Sarui, agradecendo você que acompanhou todo esse vídeo até aqui. Gostaria de, logicamente, destacar todo o conteúdo completo aqui dentro do YouTube, mais informações dentro do site da Tivio Capital e que, se quiser ter acesso, logicamente, ao PDF da carta, tá lá na seçãozinha do blog. Obrigado e até a próxima, gente.